Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Muito bom ter você aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre possibilidades que envolvem problemas combinatórios. Os problemas combinatórios estão relacionados às situações em que se deseja saber de quantas maneiras se pode fazer tal coisa, ou de quantas maneiras tal coisa pode acontecer, ou até mesmo quantas são as possibilidades envolvidas em uma situação. Eu tenho certeza que você já viu exemplos que envolvem possibilidades no seu dia a dia. Quer ver só? Nós estamos em épocas de festas juninas e nas festas juninas é comum que nós dancemos quadrilha. Para isso, nós precisamos de um par. Diante de tantos pares, nós podemos ter várias possibilidades. A cada par que nós tiramos para dançar, formaremos uma possibilidade. Uma pessoa pode ter R$10 de várias maneiras. Ela pode ter uma nota de R$10, ela pode ter duas notas de 5, 10 moedas de R$1, ou seja, várias possibilidades. E quando falamos de senhas? Senhas de celular, senha na internet, senha de bancos, nós temos inúmeras combinações para fazer uma senha. Vários números, letras, caracteres, várias possibilidades. Viu só? De alguma forma você já teve contato com esses exemplos no seu cotidiano. É claro que no dia a dia a gente pode encontrar possibilidades que nos desafiem ainda mais, quando a gente tem que saber quantas possibilidades, por exemplo, existem em uma determinada situação. Então, agora nós iremos resolver juntos a página 118 do seu livro de matemática, questões 1 e 2, para vermos como que isso acontece na prática. Vamos começar pela leitura? Capítulo 31, Possibilidades, página 118. Certas situações apresentam diversos resultados possíveis, isto é, oferecem várias possibilidades. Por exemplo, em uma prova de atletismo, há diversas possibilidades para os 3 primeiros colocados. Às vezes, precisamos saber quais são as possibilidades que podem ocorrer. Outras vezes, só é importante saber quantas são essas possibilidades. Vamos examinar algumas situações que levam a várias possibilidades. O problema 1, ele traz uma versão do famoso trio de macaquinhos, que são conhecidos como macaquinhos sábios. Você já ouviu falar deles? Vamos ler então a questão 1. Os 3 amigos não quero falar, não quero ver, não quero escutar, se colocaram um ao lado do outro em todas as ordens possíveis. Examine as imagens e desenhe as 2 figuras que faltam. Dê uma olhada nessas imagens. Eu vou te dar um tempinho para você examinar e me dizer quais figuras estão faltando. Essa é fácil. Nós não precisamos saber quantas possibilidades precisam ser formadas nessa questão. Só precisávamos ver o amigo que estava faltando na própria possibilidade que o livro nos deu. No primeiro caso, eu tinha o não quero ver e o não quero falar. E falta o não quero escutar. No segundo caso, é a mesma coisa. Eu tinha o não quero ver e o não quero falar. E falta o não quero escutar, só que no meio. Questão 2. Tenho 5 xícaras e 4 pires. A xícara vermelha pode formar dupla com o pires azul, mas também pode formar dupla com o pires verde ou amarelo ou branco. E o mesmo se passa com as xícaras de outras cores. Quantas duplas diferentes podem ser formadas? Por quê? Existem várias formas da gente resolver essa questão, né? Várias possibilidades. Nós podemos fazer desenhos, fazer uma tabela, fazer algum esquema. Hoje eu vou mostrar para vocês um esquema muito útil
que é conhecido como diagrama de árvore ou árvore de possibilidades. Antes de nós chegarmos na nossa árvore de possibilidades, nós vamos reler o problema, só que agora pausando para fazer desenhos, ok? Eu tenho 5 xícaras e 4 pires aqui representados. A xícara vermelha, então eu já sei que uma xícara é vermelha, pinto ela de vermelho e ela pode formar dupla com o pires azul, então eu pinto o pires de azul. Mas também pode formar dupla com o pires verde ou o amarelo. E também o branco. Como o branco já está branco, nós vamos seguir agora para as xícaras. O mesmo se passa com as xícaras de outras cores. Como ele não está especificando a cor das xícaras, eu vou escolher aleatoriamente. Pinto uma de rosa, a outra de laranja, outra de marrom e a última eu vou pintar de roxo. Agora eu tenho que verificar quantas duplas diferentes podem ser formadas e o porquê. Eu vou selecionar os meus pires e vou separá-los das xícaras. E faço a mesma coisa com as xícaras. Agora eu vou separar xícara por xícara, começando pela vermelha e vendo as possibilidades de pires. Eu posso usar com a minha xícara vermelha o pires azul, mas eu também posso utilizar o pires verde. Já tenho 2 possibilidades. Mas também eu posso utilizar o pires amarelo. E por último, eu também posso utilizar o meu pires branco. Se você olhar bem, você vai perceber que com uma cor de xícara, eu consigo combinar com 4 cores de pires diferentes. Ou seja, todos os pires. Então, esse processo ele vai se repetir igualmente com as outras xícaras. Quer ver só? Olha só, com a xícara rosa eu consegui fazer o mesmo processo. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui nas xícaras para elas ficarem centralizadas e a gente conseguir ver melhor. Note que com esse processo eu não tenho nenhuma combinação igual. Agora eu vou fazer com a xícara amarela e repito o mesmo processo. A xícara amarela dá com todos os pires. O mesmo processo vai acontecer com a xícara marrom. Eu consigo combinar ela com todos os pires. E com a xícara roxa, a mesma coisa. Eu vou conseguir combinar a sua cor com todas as cores dos pires. Agora que eu já realizei todas as combinações, eu vou ligar as duplas, os pires às xícaras, formando minha árvore de possibilidades, porque no final essas ligações vão parecer os galhos. Vamos contando comigo? Uma possibilidade, 2 possibilidades, 3 possibilidades, 4 possibilidades. Se vocês perceberem, nós temos no total 5 xícaras com 4 pires. Nós poderíamos fazer uma multiplicação, mas nós vamos seguir o processo contando, ok? Nós temos já 4 possibilidades. 5, 6 possibilidades, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 possibilidades. Resumindo então, cada xícara pode formar dupla com 4 pires. Como são 5 xícaras, o total de duplas é 5 vezes 4 igual a 20. E para finalizarmos, eu vou te dar uma dica muito importante.
Nos problemas combinatórios que aparecem perguntando quantos são as possibilidades, como foi o exemplo das xícaras, e não quais são as possibilidades, nós podemos multiplicar as opções. Como assim? Olha o exemplo que a gente fez das xícaras. Nós temos duas opções, não é mesmo? Opção de xícara e opção de pires. Quantas opções de xícaras nós temos? 5, correto? E quantas opções de pires nós temos? 4, certo? Então, 5 vezes 4 é igual a 20. Então, nós poderíamos ter evitado todo esse processo que nós fizemos fazendo apenas essa multiplicação. 5 xícaras vezes 4 pires. Então, fica a dica para você usar nos próximos exercícios. Muito bom ter você comigo até o fim desse vídeo e até a próxima!